mundo que está acompanhando a Gazeta Esportiva, não me põe nessa que eu não tenho nada a ver aqui, eu sou só o carteiro, só trago a informação, não tenho culpa de nada, não tomo decisão. E hoje eu vim para falar justamente disso, do climão que ficou internamente, e nós percebemos, né, nas coletivas ali, na entrevista da Zona Mista e na coletiva, depois da derrota do Corinthians contra o Ituano. Michele, a gente trouxe ontem aqui com detalhes as sonoras do Mano Menezes e também do Cássio, que repercutiram bastante. Hoje a atualização é o seguinte, o Cássio, segundo o Rubão, diretor de futebol, pediu desculpas. Foi lá, juntou todo mundo, o elenco, diretoria, e o Cássio pediu desculpas. Só que aí eu fui atrás de mais informações. E a apuração que eu tenho é de que o Cássio pediu desculpas por ter externado, causado todo esse rebuliço, ainda mais pressão para cima da diretoria. Foi aquela coisa de, não, tamo junto, acabei falando ali, mas está tudo certo e tudo mais. Mas a opinião do Cássio, ela não mudou. A informação que eu tenho é que a opinião do Cássio não mudou. E a dele é a mesma opinião do Mano Menezes. Há um certo incômodo entre esses líderes do elenco, o Cássio é o capitão do time, também na comissão técnica, no Sidney Lobo, no Mano Menezes, que técnico auxiliar. Há um certo incômodo pela maneira como essa reformulação do elenco está acontecendo. Já era sabido que o Corinthians ia reformular o elenco, que ia precisar de tempo, que ia invadir o Campeonato Paulista, mas o pessoal imaginava que ia ter o Veríssimo, que ia ter uma outra opção para a lateral direita, que já teria um atacante, enfim, que o Raul Gustavo ia estar pronto, o Gustavo Henrique também chegou, mas está com uma lesão ali, um déficit muscular, o Garro chegou, mas não pode jogar, então assim, todo mundo ali entende que faz parte uma reformulação, passar por todo esse processo. Mas há um entendimento de que o Corinthians deveria estar em outro estágio dessa reformulação. E a galera está preocupada. Feitos estão certos de vir a público e falar, ou não? Tinha que ser uma coisa mais interna? Não, eu acho que está certo, porque desde que o Augusto Melo assumiu a presidência do Corinthians, a gente tem escutado muita coisa e o torcedor acaba também acompanhando as entrevistas e as notícias e fica eufórico, porque a gente conhece, a gente sabe como é o torcedor. Só que quando as coisas não dão certo e essa euforia do torcedor se transforma em frustração, os primeiros a pagarem o pato são o treinador e os jogadores. Então, para mim, não é surpresa nenhuma o treinador e um dos jogadores, o líder dos jogadores, manifestarem esse descontentamento ou acenderem um alerta, porque eles sabem que, no fim das contas, eles que são os cobrados. Eu acho que o Corinthians precisa se reforçar, o Corinthians não tem um elenco hoje para brigar por título. Muitas das contratações do Corinthians acabaram não dando certo, o Garro até agora não estreou, o Mateuzinho está nesse impasse, o Veríssimo foi embora, então parte do planejamento que a diretoria do Corinthians tinha para 2024 já está comprometido. Então eu acho que é uma situação muito complicada, o Corinthians precisa saber resolver tudo isso, não é fácil. Mas para começar, minha dica é falar menos e deixar as coisas se confirmarem para depois anunciar, oficializar e dar satisfação para o torcedor corintiano. Eu acho que o Cássio também usou aquela entrevista ali coletiva, aquela zona mista ali, para mandar o recado dele para a diretoria. Ele é o capitão, né? Ele é o capitão do time, ele tá vendo o que tá acontecendo, é um cara que é um dos maiores ídolos da história do Corinthians, para muita gente o maior ídolo da história do Corinthians, então é um cara que tem bagagem para falar ali, para dizer, para externar a opinião dele. Agora, a partir do momento que o Rubão vem e diz que vai acabar a farra de Palmeiras e Flamengo, o que o torcedor do Corinthians está esperando? 4 ou 5 caras que cheguem Gabigol, para resolver o problema, Mateuzinho, que vão ser titulares do time. E não foi o que aconteceu. E aí, quem vai pagar o pato? É o Mano, são os jogadores que estão lá. É óbvio que o corintiano sabia que o time ia passar por uma reformulação. Só que a partir do momento, não é isso, Bacégio? Que essa reformulação, ela começa a demorar, os jogadores não começam a vir. O diretor de futebol diz que vai ter o Palmeiras, que é o principal rival, o Flamengo, esses times que estão com tudo aí, eles não vão mais ganhar títulos, vai acabar a farra dessa galera, que o Corinthians vai ter um Gabigol, você começa sabe, a torcida fica no sonho. Porque o Gabigol hoje é um dos maiores jogadores do futebol brasileiro, ídolo de um dos maiores clubes. E aí o cara não vem. Enfim, é toda uma situação que é criada e o torcedor fica muito chateado e os jogadores também acabam indo nessa. E eu vou te falar, sabe, porque muito do que tem acontecido
pra mim tem ligação direta com a falta de um diretor executivo Com de futebol. certeza. Mas Porque chegou, se você né? Agora tem chegou. Agora, né? Agora chegou. Porque se você tem um profissional do mercado que tem uma boa relação, um bom trânsito com diversos empresários, que sabe negociar, está acostumado com isso, conhece os clubes, sabe o modus operandi do mercado, talvez, se tivesse esse profissional, muitas das coisas que aconteceram até agora no Corinthians não teriam acontecido. Tem uma certa dose de amadorismo em tudo isso, sim. Bom, o Salazar tá na tela de novo porque a fiel torcida quer saber se vem ou se não vem reforço, né, Salazar? Diga aí.